Boa noite. Então, estamos aqui para mais uma live, né? Já vai quase completar um ano de live. Em janeiro a gente completa um ano, né, de lives toda segunda-feira, às 8h30 da noite, é meu compromisso com vocês. Sou psicóloga Maria Rodrigues, né? Eu tiro esse tempinho para a gente poder falar de questões e conteúdos relacionados às nossas famílias e os nossos filhos. Eu sou psicóloga de formação, né? E a gente tem trazido durante esse tempo, esse ano, muitas informações. Vai dar uma olhada aqui no IGTV também, tem muitas lives que ficam disponíveis. Outras lá no comecinho que eu não conseguia deixar aqui, estão lá no meu canal do YouTube, Psicóloga Maria Rodrigues. Também vai ter muita coisa valiosa, gratuita, para que você possa já ter uma orientação diferente, né? Ou pelo menos chegar a um caminho especializado para o tratamento ou para ajuda, né? Eu faço os atendimentos online também, vocês podem entrar em contato comigo também, se vocês tiverem interesse. Então, hoje a gente tem um tema que muitos pais, muitos, né? Eu trabalho com atendimento também de adolescentes, falam também para mim, né, de como que, quanto tempo meu filho pode usar um celular, Maria, o que você acha do uso da internet, muitas coisas os pais já me traziam, né, durante os atendimentos de preocupação e de alguns questionamentos, e mais ainda agora em tempo de pandemia, né, crianças e adolescentes, né, sem estar um período na escola, sem às vezes ter as atividades que eles tinham frequentes para fazer, não só escolares, né, os extras escolares também, curriculares. E aí a gente vê, né, os nossos adolescentes e nossas crianças passando mais tempo, né, com o uso da internet, e algumas reflexões eu quero trazer hoje. Não é nada de se apavorar, eu sempre digo isso para os pais. A tecnologia está aqui ao nosso favor. Eu estou hoje aqui trazendo esse conteúdo, né, para vocês por causa dela, por causa do uso de uma internet, porque eu tenho um celular, né, que consegue fazer esse trabalho para a gente. Então a gente tem que ficar tranquilo, né, e poder ter algumas reflexões, sim, né? A gente tem como trabalhar com uma prevenção. É um quadro novo pra gente, né? Quem aí nasceu antes dos anos 90, né? Fomos crianças que a gente não tinha internet, né? A gente não tinha essa vida, né? Então isso tem acontecido, mas isso é a nossa realidade e ela não vai mudar. Então precisamos aprender a conviver saudavelmente com isso, não é proibir e agora, nossa Maria, eu não quero mais ouvir falar de internet na minha casa, né? Isso é o mal que tem prejudicado a minha família, né? Não creio nisso, né? Eu acho que todas as coisas estão disponíveis aqui nesse mundo, né? Mas para que a gente possa usá-los adequadamente. E se essa tecnologia agora existe, né, a gente tem muitos usos dela, e é isso que a gente vai falar hoje, de um uso um pouco que nos preocupa mais, um uso de adoecimento, mas que a gente também não pode deixar de pensar que ela também tem um uso saudável, tá? Deixa eu ver se o pessoal tá conseguindo me ver. Semana passada a gente teve um problema que as pessoas não conseguiam acessar. Eu vou mandar aqui um aviãozinho para você que vai me assistir depois, só para eu entender aqui se o pessoal tá conseguindo também ter acesso. Quem entrar aí também dá um oi. Mas vamos lá, eu vou continuar, fica gravado, né? Então vocês têm acesso a isso, fica aqui no IGTV, uma telinha aqui de televisão no Instagram para você que não conhece. Fica todos os vídeos, todas as lives que eu tenho feito ficam aqui, né? Ficam disponíveis para você. Então vocês vão poder ter acesso também a outros conteúdos. Então hoje a gente vai falar de internet e adolescência,
né? A adolescência por si só já é um período de transformação. Se você tem um adolescente aí na sua casa, você deve estar passando por essas situações, né? Ai, Maria, parece que tudo mudou, né? Ele não era assim, ele era mais carinhoso, agora só quer ficar no quarto. Quantas transformações corporais, tom de voz, puberdade, tem várias coisas que vão acontecer na sua casa, né? Quando se tem um adolescente, cada fase da nossa vida com os nossos filhos a gente passa por algumas transformações. E hoje eu vou falar de alguns dados nessa primeira parte da live, depois eu quero fazer essa reflexão com você, tá? Eu peguei os dados de uma pesquisa que foi feita o ano passado aqui no Brasil, na Federal, na pesquisa de saúde coletiva, né, na Federal do Espírito Santo, tá? Foi feita uma pesquisa com 2.000 adolescentes de 15 a 19 anos. Né? E aí a gente fala que essa pesquisa é uma referência do Brasil, porque é uma quantidade de adolescentes, né? Uma pesquisa como que eu vou dizer? Com cuidado, né? De pesquisa, então ela tem uma referência para o Brasil todo. E aí a gente vai trazer um primeiro dado que eu trouxe hoje, eu coloquei lá nos meus stories, se você tem acompanhado, que 1 a cada 4 adolescentes no Brasil são dependentes moderadamente ou grave do uso da internet, né? E aí se você é mãe que vai assistir essa live depois, né, vai falar, nossa, é meu filho. Mas calma. Para ser caracterizado, né, uma dependência, que agora também o DSM, o CID-11 já tem uma parte, né, descrita, essa dependência também o vício, né, a dependência dos jogos, já tem também um transtorno. A gente acredita que é um quadro para o futuro, mas não quer dizer que o seu filho é dependente, gente, calma, tá? Mas é um dado, né, que a gente traz algumas reflexões, 1 a cada 4, né? Então, 25%, né, da população a gente pode se referenciar, né, que tem essa dependência. E o que era caracterizado nessa pesquisa como dependência? Eles fizeram, né, um inventário que com tradução dos Estados Unidos, que é um inventário que já existe, que não é só o tempo que o seu filho passa na rede social. Porque por tempo, talvez você, enquanto pai e mãe, também passe muito tempo na rede social, né? Vendo várias coisas. Mas não é só o tempo que vai caracterizar uma dependência. O que vai caracterizar essa dependência são alguns aspectos que vão envolver tempo, reação do seu adolescente quando sai dessa rede social, ou também o que comportamentos ele tem para se manter nessa internet. Mas muito a ver, né, com outros adoecimentos que vão existir por causa desse tempo excessivo ou desse foco excessivo nisso, né? Perca de rendimento escolar, alguns sintomas depressivos, agressividade e alguns sintomas também de abstinência, né? A gente vai falar de uma dependência, de um vício, né? Então a gente vai falar também que quando ele fica sem, você vê uma mudança de humor muito excessiva, né? Às vezes a agressividade, parece que o adolescente não tem mais vida sem estar na internet, não tem mais prazer em fazer as atividades sociais sem ser nesse meio da internet, né? Então esse é um dado muito que nos dá atenção, e eu trouxe essa live de hoje não é para causar nenhum conflito aí na sua casa hoje à noite, que agora você vai tirar todos os celulares, né, e vai desligar o Wi-Fi da sua casa. Não é para isso, né, mas é para que você possa ter atenção, né? Esse estudo foi feito então com adolescentes de 15 a 19 anos, né? Tem um grupo, né, em São Paulo, no Hospital de São Paulo, Hospital das Clínicas, que fazem até a gente tem grupo de ajuda a familiares, né, e adolescentes jovens que têm essa dependência, e provavelmente vai ter
muitos outros grupos, né? Tem grupos também de pessoas que não conseguem deixar de jogar online, né? Então, assim, a gente tem um adoecimento da modernidade, né? Da tecnologia, mas não quer dizer que a tecnologia seja ruim, tá bom? Não é porque alguém tem dependência de bebida alcoólica, né? De um vinho, sei lá, não quer dizer que isso seja ruim, tá bom? Mas é o uso. Então a gente vai estar falando hoje de alguns pontos de prevenção a esse uso sem moderação da internet, né? Esse sim é um problema. Quando eu falo para os meus adolescentes nos atendimentos, você observa se, em vez de você usar o seu celular, é o seu celular que tem te usado, né? E a maioria das situações, quando a gente vai se observar, a gente foi com a intenção de fazer um uso de 5 minutos ou de ver uma mensagem que chegou e a gente passou 2 horas, 3 horas, né, com o celular, sem observar até o que é que nos estava sendo oferecido, né? Então, esse é uma live de atenção para a gente observar os nossos filhos adolescentes, mas também de observar o uso, né, da internet, do celular. Eu falo celular porque é o que está mais acessível hoje em dia, né, e por isso que o uso ficou com um tempo tão maior, né, porque é o que mais a gente tem usado, mas também o nosso uso de pais e mães, né? A gente também está vivendo a pandemia, a gente também está sofrendo as consequências dessa pandemia, e às vezes você está fazendo um trabalho em casa, você ou está desempregado, ou você está passando mais tempo com seus filhos em casa, e aparentemente, como não tem outros lugares para você ir, você pode estar fazendo um uso excessivo também, né, da tecnologia, né? É da tecnologia em si que eu falo daqui, da internet. Então, esse estudo veio, né, foi feito em outubro, foi divulgado o resultado dele e trazem várias considerações lá. Eu posso deixar também disponíveis para vocês depois, enquanto pais e mães, para terem mais atenção. Mas então eu falo assim que não é só a quantidade de tempo. A quantidade de tempo é um ponto muito importante, principalmente para nós adultos, pais, observarmos. Mas também a nossa reação, qual é o comportamento dos nossos filhos. E alguns pontos eu quero levantar nisso, né? Alguns adoecimentos, principalmente transtornos de ansiedades, muito ligados a esse grupo que tem essa dependência, né, com a internet. O número é maior de adolescentes com esse comportamento de ansiedade do que adolescentes fora dessa dependência, né? Temos várias situações de risco que podem acontecer nesse ambiente virtual, né? Como bullying virtual mesmo. Tem outras exposições, a gente tem falado aparentemente, né, lá no estudo fala que o nosso adolescente chega no mundo virtual usar esse mundo virtual por alguns motivos. Parte já é da característica que vem com a adolescência, né, que é assim a tentativa de autoafirmação, de afirmação da sua autoimagem, né? Ele quer participar de um grupo, e se ele não pode ou se ele não consegue participar de um grupo social aqui no mundo real, vamos dizer, né? Ele tem essa possibilidade aparente de estar participando de grupos pela internet. Lá é liberado, é democrático, né? Tem essa falsa, né, sensação de democracia, né? Que aqui todos somos iguais, né? E aí, enquanto adolescentes, eles têm essa necessidade, né, dessa participação em grupo, e como talvez eles não consigam, por algumas características e às vezes até falta de habilidade social, aqui essas habilidades são minimizadas, né? E parece que você consegue, a necessidade dessas habilidades são minimizadas, e aí você consegue se sentir incluído, né? Com vários riscos nessa inclusão, de saber que pessoas reais, né? A gente não sabe quem é que está aqui,
né? Quem é que está me vendo, quem é que está fazendo uso dessa imagem, né? Então, essa falsa aparência de que aqui eu posso ser quem eu quero ser, aqui eu posso falar o que eu quero falar e que ninguém vai fazer uso disso, né? Então, nesse estudo vai dizendo, né, o tratamento desses adolescentes e dessas famílias conscientizar a rotina, sim, do uso dessa internet, ter uma monitoria positiva, sim, né, de quantidade de tempo, principalmente com as crianças, porque a nossa prevenção vai começar lá na infância para que a gente chegue na adolescência com uso moderado e saudável dessa tecnologia. Então, para que ele não utilize desse mundo aqui virtual, fugindo do seu mundo de casa, né? Então, eu também vejo muitos adolescentes falarem isso, mas eu não aguento mais a minha família, eu não consigo mais conviver ali, né? Então, aqui é o único refúgio que eu tenho. Eu tenho pessoas que me ouvem, eu tenho pessoas que se interessam pelo que eu fale. É claro que ele não vai ter a maturidade nesse momento, a maioria, se a gente não fizesse esse aprendizado com eles, de entender quem é que essas pessoas, né? Elas são reais, realmente elas te ouvem, né? Para que elas te ouvem, por que elas querem a sua imagem, né? Então tem vários crimes hoje acontecendo e com os adolescentes de uso de imagens, né? Os nudes que a gente tanto fala, o uso de imagens inapropriadas dos adolescentes. Então, várias situações estão acontecendo e que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção. Como eu falei no início, não é para que vocês cheguem agora em casa e falem assim, está usando demais, eu vou tirar. Não é só uma proibição. A gente trabalha com o uso racional, sim, que é a nossa responsabilidade de pais, fazer esse monitoramento positivo, né? Eu posso pegar o seu celular para ver alguma coisa, não quer dizer que eu vou estar a todo momento bisbilhotando as coisas que estão no seu celular, como você também não gostaria que seu filho ficasse bisbilhotando, né? Mas ele pode pegar o seu celular para ver algo, você também pode pegar o dele, né? Ter a senha dele, né, para ver alguma situação. Os pequenininhos, você pode ter até programas que bloqueiem alguns sites, que você saiba o que o seu filho está vendo ali. Isso é uma monitoria positiva e ela é sim positiva. Eu trabalho muito com os pais enquanto a isso, mas a gente também saber o limite do que é uma monitoria positiva, né? O uso do celular tem que ser moderado, tem que ser saudável, ele pode ver coisas diferentes, ele vai fazer um vídeo no TikTok, eu estava até falando com uma paciente hoje, né, como é a nossa vida dos adultos e dos pais também com o uso. Então, não quer dizer que agora você vai passar a proibir o seu filho, não, vou guardar o celular e agora ninguém mais vai usar, e como se... Voltou. Ó, que eu tava falando, né? Quanto mais próximo você está do seu filho, quanto menos ele querer fugir do ambiente familiar, que era o que ele tem mais passado hoje, o tempo, mais positivamente ele vai usar esse celular. Porque é para ser um uso importante, sim, faz parte da nossa realidade, tem muita coisa boa aqui na internet. Eu falei lá no início, eu estou fazendo live pelo Instagram já há quase um ano, e se não fosse por esse caminho, talvez vocês não me conheceriam, vocês não estariam recebendo essa informação. Então não é para trazer, do diabo, né? Ah, não, mas o celular é do diabo, a internet é do diabo, né? Não pode ter isso na minha casa, é isso os problemas do meu adolescente. Não são esses os problemas do seu adolescente, mas alguns problemas podem ter começado antes e ele tem colocado toda a energia dele, né, e ter causado sim uma dependência desse uso por alguns outros agravamentos, e é para a gente usar como prevenção, como atenção. Faça uma monitoria sim, principalmente das crianças menores, para que eles já aprendam o uso.
Também, se a gente está falando que ele passa muito tempo com o uso da internet, então quais outras opções a gente pode trazer para o nosso adolescente? Porque a gente acha assim, ele vai ficar parado em casa, ele vai lavar a louça, ele vai limpar a casa no outro tempo, né? Não é só isso, né? Então, o que a gente pode usar como prevenção é fazer também estímulos para os nossos adolescentes e nossas crianças estarem em outras atividades, fazerem esportes, estar incluído em outros grupos, participarem conosco da família com atividades que não envolvam celular nem para você e nem para ele, jogos, brincadeiras, para as crianças pequenas, fabricação de brinquedos, passear. Outras atividades precisam ser proporcionadas, né, e já ensinadas desde a infância, que também trazem esse prazer e que você também vai ter os relacionamentos reais, né, que não é só o virtual que você precisa ter para ter um amigo. E aí quando a gente vai ver o nosso adolescente, que ele já está lá com 15, 16 anos, nisso, né, a gente pode observar que outras situações a gente não estimulou, em partes porque a gente tinha medo, né? A gente não tem agora essa coisa, violência urbana, vai acontecer alguma coisa com meu filho. É melhor ele estar dentro de casa com celular do que ele sair. Então, várias situações são pontos da gente pensar, e não quer dizer que você vai deixar agora seu filho sair, esse é o que vai tirar ele da internet. Mas é um trabalho de você racionar o uso sim da internet para toda a casa, não é só para ele, né? E aí ter outras opções para vocês fazerem, mais saudáveis, leituras, né? Já vi um post que tá rodando no Face, né? A pessoa, duas mães, né? Uma mãe tá com livro e a outra criança dela tá com livro e outra mãe tá no celular e o filho tá no celular. E ela pergunta, né? Nossa, meu filho não gosta de ler. Por que seu filho não gosta de ler? Né? O quanto que a gente tem estimulado, quanto tempo a gente passa enquanto mães e pais também com o uso do celular. Eu trabalho com celular, eu faço atendimentos, né? Tem várias coisas que a gente usa até como justificativa para o nosso uso, mas que também a gente tem que observar. Estamos sendo usados ou usando essa tecnologia. E se a gente passa essa referência para os nossos filhos, que não há outro prazer sem ser o que a internet nos oferece, eles estão aprendendo com esse modelo também, né? Então, eu falo que hoje é uma live de que a gente olhe com atenção. Há essa dependência da internet. 1 a cada 4 adolescentes tem vivenciado isso. Procure ajuda. Se você tem sentido que o seu filho tem passado por isso, procure ajuda sim, porque é um transtorno, é um adoecimento e ele vai precisar, né, de profissionais, às vezes até de medicação, né, para que ele possa passar por essa situação. Mas não é só o adolescente, é toda a família fazendo uma construção de que possa entender que aqui o real, o físico é muito importante, né? E isso é que realmente são as nossas relações. Nós estamos aqui para isso. Não tem problema da gente usar a internet, né? Não tem problema da gente fazer esse contato que a gente fala presencial, virtual. Eu estou sendo íntegra com vocês, eu estou sendo a psicóloga Maria, a mãe Maria, a esposa Maria, a Maria aqui, né? E isso não tem um problema, desde que a gente possa ter essa consciência desse uso e que a gente passe essa prevenção para os nossos filhos, prevenindo, fazendo monitoramento sim do que eles têm visto, fazendo com eles. Algumas mães, eu vou falar uma live ainda sobre isso, sobre desenhos também para as crianças, elas me perguntam, mas Maria, será que esse desenho é bom? Né? Eu não quero ouvir falar alguma coisa. Fala, assista com eles, participe, né? Tira um tempinho para assistir o desenho e aí você avalia, né? Se isso tem a ver com o seu propósito, com o seu princípio, se isso tem o que pode trazer para os seus filhos. Esteja perto do seu adolescente, né? O programa, também tem um programa Reconectar, né? Do Ministério da Saúde, acho que é
do Ministério das Mulheres, na verdade. E aí falando da saúde da mulher, né? Falando de que a gente precisa ter esse reconectar das famílias. É um programa para famílias, falando desse uso dessa tecnologia. Eles têm também o detox, né, de internet, tem um dia, 24 horas ficar sem. Então, assim, são alguns programas que o Brasil e o mundo já tem observado, trazido estudos e observando o agravamento desse uso inapropriado. O Instagram, por exemplo, eu fui pesquisar, eles tiraram o número de curtidas dos posts para que as pessoas não ficassem tantas horas aqui. Você precisa sair disso. Não que eles não queiram que a gente fique, gente, mas isso são programas que aí tem algumas regras para o uso, né, que eles precisam seguir. Se você está sentindo, a minha internet tá parando, gente. Mas se você sente que o seu adolescente tem passado muito tempo com o uso dessa internet, observe o seu comportamento, observe as suas reações. Não é só falar que aquilo é ruim e proibir. Né? Participe junto, entenda o que processos o seu filho está participando ali. Né, que situações ele está se expondo, o que realmente ele conhece da internet, esses amigos virtuais são virtuais, quem são, né? Vá conhecer, não com o olhar de que agora tudo vai ser ruim, né, e eu vou proibir, mas que você ensine o seu filho também a ter uma reflexão sobre o uso aqui da internet, como nós também temos que ter. Quantos nós passamos, já tivemos situações de risco, às vezes, na internet, ou já de roubo pela internet, de várias situações que podem acontecer com a gente, pode acontecer com eles. Então, utilize isso para um ensinamento, uma orientação. Em todos os momentos que a gente vive para os nossos filhos, eu sempre repito isso, são momentos que a gente pode ensinar algo. Utilize a internet para ensinamento, para orientação, que ele faça um bom uso, que ele faça um uso moderado, saudável também de todos os recursos que o mundo tem disponibilizados e não só pensar em ficar longe, em proibido, né? Porque aí você se afasta mais do seu jovem. Até esses jovens que estão sobre dependência, não quer dizer que é tirado o celular deles, né? Agora vai ficar sem, né? Mas é você saber fazer esse monitoramento, quanto tempo você vai passar, o que você tem visto, mas se você está presente na vida do seu adolescente, se você conhece os amigos, se você conhece até os aplicativos, se você vai lá ver os vídeos que ele faz, sim, né? Faça junto alguns. Se você brinca com seu filho fora, se ele sai com você para outras atividades, se vocês enquanto família não estão também só no celular, eu tenho certeza que ele vai fazer um uso racional disso e você também. Então esse é meu convite, gente, para vocês que estão entrando agora. Dá uma olhadinha lá, eu vou encerrar minha live. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, me manda, tá bom? Porque a gente precisa estar atento, sim, mas não um olhar atento de proibição e de que agora isso não quero mais que faça parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa vida, é a nossa realidade e ela pode ter um uso adequado de acordo com o que a gente faz dela. Né? Não é a internet em si, ela não tem um corpo lá, né? Assim, é do mal, é do bem, né? Depende da utilidade que você faz sobre o uso de todas as tecnologias que nos estão disponíveis. E esse é meu convite para você, enquanto mãe de adolescente. Observe, oriente e esteja perto. Uma mãe que está perto dos seus filhos, principalmente até antes da adolescência, né, consegue ter esse feeling, esse feedback, essa atenção para que algumas coisas estão acontecendo de errado. E aí você tem uma conversa real, pergunte, veja o que o seu filho sabe da internet, desse transtorno, desse vício também do uso, né? O que acontece de bullying, o que aconteceu com outros colegas, né? Que fotos rodaram, que vídeos foram espalhados, deles entenderem realmente, né, que não é assim,
estou aqui e ninguém tá me vendo, né? Esses dados são disponíveis e cada um pode fazer o que quiser. Então a gente tem que estar munido de muita consciência e de prevenção em tudo isso. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Eu vou encerrar minha live aqui, mas eu já vou encerrar e ela vai ficar gravada aqui no IGTV para que vocês possam ter acesso, para que vocês compartilhem todas essas informações com outras mães, principalmente com uma mãe de adolescente aí que está passando alguns perrengues às vezes e alguns momentos ansiosos com seu filho por causa do tempo que ele tem passado na internet. Tá bom, pessoal? Boa noite. Boa semana para vocês. A gente se vê quarta-feira. Vou falar do tema sobre a gente está chegando em véspera do Natal, Papai Noel e crianças e filhos. Algumas reflexões também para a gente ter. Beijo.